Então, bom, seguinte, da nossa última reunião, nós precisávamos fazer um levantamento das peças que a gente ia fazer em impressão, mais especificamente das cantoneiras dessa impressora, que são muitas. Aliás, desculpa, falei errado. As cantoneiras a gente ia comprar elas em alumínio, da Forset. As outras peças que a gente ia fazer a impressão. Mas em relação às cantoneiras, vocês conseguiram contar quantas tinham já? Deixa eu vir essa parte. Então, eu até fiquei meio em dúvida. Aí eu abri a impressora, né? O CAD. Aham. Aí lá tá separadinho por pasta, né? Suporte, correia. Aí eu peguei, tipo, todos e fui anotando, saca? E eu fiquei Tá. com os que eu tinha dúvida, eu coloquei. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui, mais fácil. Beleza, vamos olhar então. Peraí. Aqui. Eu fui dar uma suprimida aqui pra gente conseguir ver. Deixa eu- Ok. Suporte guias, é na Forset, né? Não é nada impresso. O da Forset é tudo. Nós vamos comprar direto, são perfis estudados, né? Sim. Aí eu Forset, a gente coloquei. tem 30, 30 e 20, tá? Sim, aí eu escrevi só OK aqui, né? Porque não tem nenhuma Impressão impressa. Correia também, né? Correia não vai imprimir correia. fora. Aí, nesse mancar o motor, imagino que a impressa vai ser só essa aqui, né? Que é esse. Seria essa plástica vermelha aí, exatamente. A gente tem que mandar fazer a impressão dela. Esse aqui são os M5, né? Que a gente orçou lá naquela tabela. Esse aqui, se eu não estou errado, é M5 de 12. M512. Então, essa aqui seria essa, eu anotei aqui, né? Esquerdo, o direito tem um também. Forset Sim, 3030 também é só os perfis estrudados lá que a gente orçou. beleza. Aí os cantos eu botei dessa cor aqui, é que eu até tava em dúvida. Mas parece que você falou a gente vai comprar. Zé, o Jean falou que era para poder comprar, né? Eu imprimi Seriam. tudo. Para mim era mais barato eu imprimir do que comprar, mas agora, como a gente vai comprar um serviço fora para poder fazer impressão, eu não sei dizer se é mais caro ou mais barato. Imprimir com certeza é bem mais barato, mas enfim. Que seriam, no caso. Seriam 8, né? São 3. Óbvio, né? Que é 8, né? Tipo, Esse 30-30 aí, a gente tem um para cada, a gente tem 4 por face, né? sim, e tem como é que Uma chama? face que tem, É, aliás. e tem tipo é, Canto cap, tridimensional, o cap, three-way né? corner. O capzinho, né? Pra ter uma ponta no parafuso com a capinha, né? Se arranhar, sei lá como é que chama isso. E Então, esses é o, aqui é é o comprado. three-way Então. corner que você está falando. O cap corner. Tá, o three-way corner, ele é uma junta tridimensional. Então, Eu cadê? não sei se ela tem no Brasil, porque eu comprei ela no AliExpress. Eu tinha. Eu tava colocando com estrutura de arame as que não eram impressas, só que não salvou não, sabe? Tipo, que aí dava pra ver só as impressas aqui, mas Só elas, né? mas sumiu aqui. Eu fechei. A caixa de eletrônica, né? Aí Essa caixa de eletrônica aí, a gente vai ter que reprojetar ela, tá? Pelo mas seguinte motivo. mas essas É, placas seriam impressas também, né? a caixa, sim. A caixa é e os painéis traseiros todos são impressos. Só É a porque essa tampa que caixa de não. eletrônica, quando eu projetei ela,
ela tem uns batentes para poder fazer fixação dos parafusos das placas, né? Só que a placa que eu utilizei era uma SKR Pro 1.2. E a que a gente vai usar agora é uma Octopus, versão 1.1. Então tem que Esse é um problema. aí Então a mudar gente vai ter ali. que reprojetar ela. Certo. Mas ela também vai ser impressa. Aí na traseira da impressora, tudo que está em preto aí, a gente vai imprimir. Nela, que não vai ser impressa, seria só a tampa, né? Aquela transparente, que é provavelmente É, os acrílico. acrílicos mandar cortar. A gente vai comprar a chapa e vai mandar cortar a laser. Seriam 5. Sei, enfim, já que vai mudar, então. Vou. Essa aqui, o Stray Corner ficou por imprimir mesmo ou compra? Só pra Então, o eu Freeway anotar aqui. ele é feito em alumínio Ah, ou tá. aço, mas eu não achei no Brasil. Ele não é necessário, tá? Ele não é requisito para poder efetuar o processo de montagem. Ele facilita, mas ele não é um requisito essencial. A gente posicionar em cima de uma mesa bem plana e pegar mais um esquadro, a gente acerta as posições. Se você observar bem, mesmo a gente tendo esse three-way corner aqui, ainda tem as cantoneiras de 90 graus impressas em todos os cantos, de maneira tridimensional. Então, quando a gente vai Sim, comprar elas em alumínio, esse three-way corner não é necessário. certo. Eu vou escrever não necessário. Não essencial, né? É, não é essencial, melhor. Nossa, eu mandei um acento aqui, eu acho que. Enfim. Então a caixa de eletrônica vai ser impressa, mas vai Ela é reprojetar. impressa para fazer o projeto. A posição dos batentes dela está errada. Ou Projetar. a gente pode fazer até diferente. A gente não, a gente simplifica o projeto não fazendo os batentes, tá? Simplesmente faz ela com fundo cego e depois a gente coloca umas aqueles pilarzinhos que a gente vê de latão e fura a caixa nas posições de fixação. É outra opção também. São só os Certo, batentes da esquerda que são problema. Os batentes da direita, eles são para fixação da fonte. Eu verificar aqui se eu tenho um exemplo de como é a eletrônica com o projeto. Deixa eu checar, para certo. vocês terem uma noção. Eu acho que eu fiz quando eu tive que fazer o projeto da caixa. CAD, ela, ela tá. Tech político, acho que é pesado pra caramba. Computador. E eu vou fazer aqui a apresentação, tá? Tá, deixa eu tirar aqui. Esse aqui
Está carregando ainda. Essa aqui é a caixa com toda a nossa eletrônica. Eu vou esconder a tampa aqui. A tampa. Esconder esse ventilador também. Pode enxergar melhor. Essa placa aqui seria a SKR Pro 1.2. Eu utilizei ela como referência para poder achar os batentes de fixação que a gente vai ter para poder parafusar. O ideal é tirar essa aqui, remover aqueles batentes lá, pegar o modelo de SolidWorks da Octopus e colocar ela aqui e refazer os batentes. Essa placa aqui de baixo, ela é um expansor de drives. E essa aqui, ela só aceita 1, 2, 3, 4, 5, 6 motores. E eu ia utilizar 3, 5, e utilizar 8 motores no total. Aí eu utilizei 2 dessa de expansão aqui. E esse módulo aqui é o módulo de desligamento automático da impressora. Então, eu não vou usar essa aqui, não precisa mais, porque a gente vai pegar o Octopus que aceita 8, e essa aqui a gente tem que trocar. E aí, quando a gente faz isso, vou esconder agora essas aqui. De vez em quando, meu SolidWorks dá esse pau aqui, ó. Some tudo. Eu tenho que fechar, abrir. Cadê aqui? Acho que é a versão pirata, é assim mesmo. Uhum. Vou abrir essa aqui mais fácil. Pronto, tá aqui. Então, esses batentezinhos aqui, esse aqui, a gente remove e aí faz eles aqui em cima do backplate com as placas novas, tá? Aonde pega o SolidWorks dessas placas? No GitHub da Big Tree Tech. Lá você vai encontrar lá a placa Octopus e o modelo 3D dela, um arquivo com extensão STEP. Você importa aqui para dentro da montagem, posiciona, deixa um espaçamento aqui. Eu gosto de deixar em torno de 10 milímetros de espaçamento, para poder fazer esse pilarzinho que vocês estão vendo aqui. Furo aqui de aproximadamente 3,6 milímetros, para você colocar um parafuso de rosca soberbo e pronto. Aqui à direita, esse que você está vendo aqui, são os batentes da fonte. Deixa do jeito que está. O que a gente vai fazer é simplesmente remover esses batentes aqui e reprojetar em função da placa-mãe que a gente vai trabalhar. Tá? Agora que vocês já levantaram as peças que precisam ser impressas, aí a gente vai passar para o Jean, encaminhar para fazer o orçamento, a gente precisa fazer a modificação dessa caixa aqui. Tá? Como como essa caixa já está no arquivo que vocês têm, ela não tem a eletrônica, até melhor, vocês vão salvá-la como arquivo extra pelo lado de fora, e aí vão editar ela com a inclusão da nova eletrônica em questão. Ok? Aí a pergunta é, quem vai fazer isso? É para substituir as 2 placas por uma só. Exatamente. Então, Tá? só para ver se ficou... Entendi certinho. Então, vai Não. diminuir a dimensão aí para dentro um pouco da caixa como um todo. Não, E a abrir... caixa pode manter a caixa na mesma dimensão, porque se você diminuir a dimensão dela, você vai ter que aumentar os outros painéis, você vai mexer em muita coisa. Certo. A ideia... é só os batentes mesmo, então. A posição. Exatamente. Porque aqui, a gente pega esses caras aqui, esse aqui não. Esses caras aqui, ó, se você remover e refazer apenas para essa placa e para essa placa aqui, todo o restante se mantém. Não vai mudar nada. Tá? A gente só vai trocar os batentes e vai posicionar a placa aqui em cima. Aí acabou, porque até o furo aqui ó, já está pronto. O furo da USB, entrando do cartão SD, micro SD e mais a USB externa. Aqui é passagem de cabos. Eu acabei vendo com o tempo que essa passagem aqui em cima não foi suficiente, teria que fazer mais uma passagem aqui do lado esquerdo também, para poder receber a fiação. Então, é bom que já pega essa aqui como exemplo
tá? Só que você não vai ter as placas agora, né, nessa que eu passei para vocês, mas vocês vão poder editar ela e remover aqueles batentes que tem lá. E fazer com os novos. Só tem que baixar o arquivo. Ok. Big Tree Tech falou, né? Isso. GitHub da Big Tree Tech, vai lá nos repositórios, vai ter lá a placa Octopus. A Octopus versão 1.1. Aí, entre a Pro e a normal, nós vamos comprar a normal, tá? Ok. E aí, quem de vocês vai ficar responsável para fazer isso? Para poder já tentar trazer alguma coisa para a semana que vem? Se o Felipe não quiser, eu posso fazer. Ué, gente, Então, vai. fechou. Qualquer um dos dois. Ajuda o outro aí, mas um fica responsável por poder fazer essa parte, tá? Ok. Legal. Então, quando o Jean estiver retornando às atividades dele, passa para ele fazer o orçamento das peças de plástico. E semana que vem a gente vê a modificação da caixa. Certo. Tem mais alguma coisa da impressora que vocês querem discutir? Tem como a gente passar rapidinho as outras peças pra não ficar nenhuma errada? Bora, vamos lá. Deixa eu. Pode seguir o seu aí. Certo. Eu dei uma caveirada nela aqui pra gente enxergar melhor. Tá. Então, na caixa de relay vai ser as tampas, né? Também as placas. É, deixa eu colocar aqui, peraí, onde é que tá? Seria essa peça aqui. Essas duas pretas aqui, né? Essa e essa. Isso. Também Impresso impressas, né? Certo. É. Deixa eu colocar em amarelo aqui pra não. Certo. Essa parte aqui, né? O pixel. Também é tudo impresso, né? Imagina. Cantoneira de pixel, né? É. É o pixel. Que seriam essas aqui, né? É. Em preto aqui. Tudo impresso também, né? Chão? Peraí. Ah, não, é porque começou a dar pau no SolidWorks? Ixi. Peraí. Você Não, é moveu porque. alguma coisa? Não, Ctrl Z aí. É porque eu suprimi uns trem que a gente já passou, sabe? Ah, tá. Por isso que fica assim. Não, entendi. É. Beleza. Mas as três impressas também, né? Que seriam aquela da beiradinha ali. Basicamente, tirando as extrusões, tudo que está vendo em preto e vermelho é impresso. Certo. O que está em bege claro é impresso em policarbonato. Certo, só vai mudar o. Já seria interessante a gente colocar isso, né? Aham. Então, depois eu vou anotar as cores também. Os brackets são muito. É esse aqui que você falou, né? Que é os Triclops 3030 Corner Single. Que é os. Isso. Isso é porque o SolidWorks coloca o prefixo, né? Na hora que vai Aqui, né? criar. Que Exato. seria esse pretinho aqui. Esse é o modelo padrão da Forset, viu? Esse aqui compra? Compra. É, Essas cantoneiras todas, 3030 e 2020, você compra elas no próprio site da Forset. Compra em alumínio. certo. Alumínio ou aço, não sei qual das duas opções que tem. Até essa grande aqui. Sim, essa aí é modelo da Forset, exclusivo. Certo. Opa. Vamos passar todas, né? Deixa eu estar aqui mesmo. Como senão vai fazer outro. Tem perigo de fazer errado. Opa. Essa aqui é igual àquela, né? Só que é o 20, tá certo. Então essa daqui é tudo comprado. O brackets aqui, né? As Sim. calhas vai ser comprado também, então. Ou impresso? Não, calha é tudo impresso. Tudo impresso, A então. exceção do bracket, todas as Então, outras pecinhas são impressas. calha impressa. Os painéis traseiros, Tudo tudo impresso. impresso. Tudo É, impresso. sim. Certo.
No conjunto mesa que ficou para trás aqui. Corner bracket. Os corners você falou que essas aqui da mesa também vai ser Esse aqui, comprados também. tá. Aham. Então, esse aqui Corner, bracket, cantoneira, E tem vários nomes. esse M3 Lev Lighting. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. É um parafuso para mesa com a mola, que é exclusivo para mesa de impressão. Mas esse aqui eu não tô. Então, isso aqui eu anotei isso aqui. Porque ele tem vermelhinho aqui. Essa parte É, vermelhinha aqui é impressa? Como é que é? isso aí é a porca dele, regulável. Você tem um parafuso no meio M3 e uma mola no meio. Você compra o conjunto de 4 peças para mesas de impressão. Então, esse aqui é comprado também. Você comprar também, mas não seria na Forset. Tem que ver algumas lojas de eletrônicos aí para impressão. Eu tenho algumas aqui. Aquele painelzinho eletrônico, ele é impresso. Qual Montagem, painel? deixa eu colocar ele aqui. Esse medidor de energia nós não vamos colocar, não, tá? Porque ele é só AliExpress, não justifica. Isso aí a gente pode desconsiderar. Tem essa loja aqui que no Brasil você vai encontrar muitas dessas peças aí para facilitar a vida. Esses Triclops fixa painel também, como é que é? Eles é impresso? Seriam essa partezinha aqui. Esse é tudo impresso para poder fixar o acrílico, né? Então, um pouquinho. O acrílico, essa maçanetinha vai ser impressa? Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui. Tudo. Essa aqui. A caneta é impressa, ou as hinges, que seria. Esse é o nome em português, gente. Certo, certo. As dobradiças. Dobradiça, isso, é impressa também. Que seriam isso aqui, né? Outra loja também, a loja 3D. Certo, os dobradiços. Os handle, que são os lugares de segurar também, impresso. Impresso. Esse eu não achei para comprar, não. Triclops frame. Deixa eu ver aqui. E o frame do acrílico. O que é o frame? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar o que é isso. Daí é um fechamentozinho no acrílico, junto ao motor do eixo Z, cada lado. Isso aqui é É impresso. impresso. Tudo impresso, então. Tudo impresso. Ah, difusores, não tem nada impresso, não, né? Difusor é impresso. Difusor é impresso? Ué. Difusor de ar, aham. Fica nos exaustores superiores. Aqui em cima, né? Aham, Então esses dois são impressos. sim. As peças impressas não deformam com o calor da impressora? Isso é ABS. ABS, a transição vítrea dele é 110 graus Celsius. O PLA, que a transição vítrea é em 60. É na transição vítrea que ele começa a deformar, ele começa a ficar borrachado. Então, eu acho que é isso. E eu vou conferir e mandar essa planilha lá. Beleza. Dos conjuntos extrusores, a base é impressa, mas você tem lá depois o extrusor, que é metálico, e mais o sensor de final de filamento, que também é metálico. Conferir de novo. Conjunto extrusor. Essa parte em preto aqui que vai ser impressa. Essa é a base. Certo. Só essa mesmo?
Do conjunto extrusor, sim. Que seria o trickle stamp. Certo. Eu vou ajeitar aqui a partilha depois. E tinha ficado o orçamento também. Preenchi aquelas as tabelas lá. Atualizaram elas? Sim, eu fiz um negócio meio esquisito lá. É porque, por exemplo, lá tava 50. Só que os pacotes que vendia de 100. Só que compensa comprar o de 100 porque são 3, né? Então, Parafuso, você está falando? tinha um monte de. Os parafusos. Ah, beleza. Parafuso nunca é demais. E aí eu coloquei os preços meio unitário e coloquei a quantidade. Enfim. Vamos abrir lá, deixa eu. Abre lá. Tá. Principalmente com orçamento no Brasil, tem muita coisa que é difícil de achar nas dimensões exatas. Você achou? Eu não achei os. Qual? São 3 fãs, né? Eu só consegui achar a terceira. As duas primeiras foi mais difícil. Os O fãs quê? maiores. Os. Fã de 80 milímetros? É, de- Isso aí você acha uns montes, velho. No Brasil você tem muito simples para você comprar. Mercado Livre, você tem as lojas oficiais do Mercado Livre que você pode cotar por lá. Digitar lá ventilador fã de 80 milímetros, 24 volts, tem muitos. A 80-25 eu não achei não. Mas o 80-25 é o mais comum, mãe. ver aqui. Se fosse que eu comprei, foi no Mercado Livre esses fãs. Aqui. Tem aqui na Tech. Então, 80 milímetros, 24 volts de rolamento. Tá, aqui, ó. Tem de 38 milímetros de espessura, tem de 25 milímetros de espessura, tem de 15 milímetros de espessura, tem para todos os gostos. Por que que a Agora, gente não não achou isso? necessariamente precisa ser de 25 milímetros, pode ser 25, pode ser 15, sem problema. E se você observar lá, o difusor de ar, ele fixa no painel, ele não fixa no fã. Contanto que seja dimensão de 80 milímetros, não tem problema. Rever isso daí, então. Tem que ser Ó, 24 volts também. E tem que ser 24 volts. Aqui, ó, o mais vendido aqui no Mercado Livre custa R$ 33,99. Pode mostrar? Que eu não tô vendo. E vou jogar o link aqui para você. Tem uns negócios no Mercado Livre que eu não peguei, porque o Jean falou que tinha que ter CNPJ. Então, você tem que verificar se quem vende é loja. Tá? Por exemplo, esse aqui é loja. Aí o que você vai? Você vai pelo nome do vendedor, que é a loja, aí você vai na internet e acessa o site dele normal, de internet. Aí lá tem informação do CNPJ, tem o contato do vendedor e tudo mais. Dá uma de esperto com o Mercado Livre. Certo. A gente pode passar rapidinho nos links aqui dos negócios que eu. Pode, Pra ver se tá certo a peça, que é se é a peça mesmo. sem problema. Compartilhar aqui de novo, então. Os Allen, isso aqui não tem como errar, né? Aham. Essa porca. É essa aqui, né? Isso, essa mesmo. A Nylock. Deixa eu. Bagunça, gente. Deixa eu pôr. Skip um de cá. Isso aqui também não tem erro, né?
Esse filamento tem que ser esse Tritan aqui? Tem, sim, tá? Tem erro sim. Você pode errar nessas porca-martelo. Tem? Então Pelo deixa eu abrir seguinte, elas aqui, então. vamos lá. Essa que você escolheu, T30, M5. Qual é o canal dela? Tem informação da largura do canal? 30-30. Pois é, mas é a largura do canal. Ah, Ela tem que ter largura de canal de 8. Ah, canal de 8, tá vendo? tá. Certo. Tá. Então, vou conferir isso daí. Canal de 8 milímetros para 30-30 e canal de 6 milímetros para 20-20. E aí, outra coisa também, quando for fazer a especificação dos perfis estudados no canal 2020 e também no canal 30-30, mesma coisa. 20-20, canal 6, 30-30, canal 8. Certo. Vou verificar isso aqui. Esse filamento aqui tem que ser Tritan mesmo? Tritan ou policarbonato. ABS com carga de policarbonato. Esse aqui serve ABS Premium. Para algumas coisas sim, para algumas coisas sim. É Para a maioria, porque esse é bem mais caro, né? o Tritan é mais que o dobro do preço. Só que o Tritan ele vai se comportar bem com as vibrações que a impressora gera. Isso Certo. aí, com o longo do tempo, sofre fadiga. Uhum. Várias peças impressas em ABS que eu tinha fadigaram, eu tive que trocar e reimprimir em Tritan. Certo. E essa guia de parafuso M5 é esse negócio aqui mesmo? Isso, é o que eu chamo de thread insert, né? Ih, M3. M3. M3, 5 milímetros. Isso, tá certinho. Era isso Onde mesmo. você achou esse aí? Qual que é o link desse aí? É Mercado Livre? É, eu não sei se esse aqui tem, mas era o mais, era o melhor, sabe? Só que eu não sei se Como é que tem. é o nome? Inserto latão rosca. Serrilhado M3 100 peças. Eu nunca tinha achado no Brasil isso, mas também é o jeito de falar, né? É, 30 peças, R$ 45. Isso aqui, 100 peças, 70. Né, já fica um pouquinho mais razoável. vários aqui também. Ah, achei no AliExpress por Lá é 17,36. muito mais barato. Lá não dá nem graça. Mais 17 em frete. Metade do preço. É. Teve uns que eu não achei. Tipo, é igual você falou, eu achei só um no Brasil, aí o outro eu coloquei do AliExpress mesmo. Tinha que ser três, né? Não, você pode colocar dois. A falsa envia para achar o resto. Se ela não achar, ela mantém a compra com apenas dois orçamentos. Isso aí é sem problema. Então eu vou ter que arrumar o filamento aqui só. E colocar os fãs lá, né? O filamento você tem na GT Max, na 3D Fila e na 3D Lab. Esse Tritan. Certo. Aí o que eu tinha pra falar era isso mesmo. Fechou. Vamos então para o Atabote? Vamos. E aí, o que vocês conseguiram evoluir do Atabote em relação à reunião da semana passada? Você lembra que eu tive que sair mais cedo? Eu não peguei os encaminhamentos. O que ficou de encaminhamento? Não, o Jean fez algumas correções no meu diagrama e eu fiquei de fazer modelagens do Solid para a gente saber mais ou menos o posicionamento dos componentes. E você conseguiu? Era o que eu estava fazendo agora, antes da reunião. Tá até aberto aqui. Mostra pra gente então. Tá vendo? Estou vendo. Eu comecei a posicionar algumas coisas até para tentar exportar isso como RDF para fazer no ROS. Como é que vai ser o travamento que você vai fazer dessas barras cilíndricas com as, eu vou chamar de mesas alaranjadas aí? Então, Como é que você provavelmente vai elas fazer? serão barras roscadas, presas com porcas em cima e embaixo.
Mas como é que seria a porca em cima e embaixo que você está falando? Igual o Autobot atual. Bom, você já tem o modelo, você só não colocou aí. Você fez uma, É, uma só simplificação, né? isso. Foi algo bem grosso mesmo. Tá bom. Esse Autobot aí, ele movimenta por esses dois motores e tem uma rodinha atrás e se orienta naturalmente pela velocidade de rotação que as duas vão impor, correto? Seria o terceiro ponto de equilíbrio. Tá bom. Legal. Mo- Mostra o esquema que você fez, que você ajeitou com o Jean. Não sei. No Altium lá. Não, o esquema é o mesmo, mas não é no Altium, não. É E a no. bateria? Você Aquele. vai Esquema era colocar. esse aqui, ó. É, Tá. Esse é esquema. o diagrama É, esse aí. diagrama Esse aí. funcional, né? Sim. Vai ter um regulador, vai ter a bateria. Essa bateria é qual? É uma bateria de íon de lítio? Não foi definido. Ela ainda tá aberta aí. Tá. Quantas células, potência, não tem informação nenhuma Não. dessa bateria Serão ainda, né? duas, na real. Eu lembro que serão duas. Uma para poder executar a movimentação e uma outra para poder estar associada ao controle. Eu não lembro exatamente por que são duas. A única coisa que justificaria ser duas baterias seria se você separasse a alimentação de controle da alimentação da potência, que é rodas e outros elementos. É a única justificativa que teria. Aí seriam realmente duas baterias, não seria conexão série, não seria conexão paralelo. A única coisa que elas teriam em comum entre si seria a conexão do GND, a referência de terra, do circuito. Aí, nesse caso, a bateria associada ao controle, se eu vou falar que nós vamos trabalhar com uma lógica do ATmega de 3,3 volts, pode ser uma bateria de uma única célula. Aí a potência da célula vai ser em função da autonomia que a gente quer de operação do controle, e mais a comunicação sem fio. Já a potência, a quantidade de células dessa bateria vai estar associada à voltagem do motor. Os motores têm qual voltagem? Motores têm 5. 5 volts? 6 volts. 6 volts. De 2 a 3 células. 3 células dá de boa. 3 células dá de boa. Não, desculpa, duas células já dá de boa. Tem que pegar o polímero de lítio, por exemplo. Carregada é 4,1. Descarregada 3,7, mais ou menos. Está dentro do que você vai querer trabalhar para a operação. Não precisaria desse regulador de 5 volts para o motor. Agora, o ATmega precisa de um regulador de 5 volts. Ele não opera direto com 3,3? Ele é 3,3 volts. A entrada da placa é que ela é 5, ela tem um regulador interno de 3,3. Aí a gente volta naquela questão. Nós vamos pegar uma placa pronta ATmega ou a gente vai projetar a nossa? A 2560? Com o processador 2560. Até onde eu sei, a gente vai usar só o chip. E vamos fazer a projeção de tudo. Então, o ATmega 2560, a voltagem de operação dele não é 3,3 do processador? Eu posso conferir. Aqui. Deixa eu até verificar se é ATmega mesmo. Mega. Porque eu acho que a ATmega 2560 é a placa. É aquela placa que você usa para as aplicações. Ela tem uma alimentação de 5 volts. O processador não é 2560. Vou até colocar para vocês aqui, ó. Pra vocês acompanharem junto comigo. Deixa eu jogar aqui no. Tem até os diagramas bem legal, para dar uma olhada. Eu tenho aqui, dá para ver bem claro que a gente tem o regulador, a power supply, que joga os três, a alimentação de. Tá, ele aceita a fonte externa de 7 a 12, regula internamente em 5,
E aí depois tem um outro regulador, um step down aqui para 3. Achei. É o LP2985. Ele abaixa de novo para 3,3 volts. Ou seja, o processador ele é 3,3, ele não é 5 volts. 5 volts é uma etapa de regulação interna. Queria ver... É o nome do processador. Será que o nome do processador é 2560 mesmo? O nome do processador é 2560 mesmo. É da Atmel. É por isso. É Atmel 2560. Agora eu entendi. Tá? Então, deixa eu só verificar aqui. Mais uma coisa interessante. Vamos lá. Atmega 2560 datasheet. Vou verificar quais são as voltagens de operação dele. Interessante. Tá aqui. Vou colocar para vocês onde a gente tem o datasheet dele, tá? Aí vocês acompanham junto comigo. Ok, é um processador de 8 bits, tá? Temos que pensar se esses 8 bits são suficientes para o que a gente quer fazer. Esse é um primeiro ponto muito complicado. Ele trabalha no máximo a 16 milhões de instruções por segundo em 16 MHz. A velocidade é bem baixa. A memória de programa dele é muito baixa, viu? 4 KB. Desculpa, falei errado. Self-Programming Flash tem versões de 64K, 128K e 256K. Se a gente pega a versão de 256, está ok. Está ok. 8K de RAM, está razoável. Vamos verificar agora aqui onde que está a voltagem de operação dele. Feed grade está associado à voltagem de alimentação. Se a gente for colocar ele para trabalhar em 16 MHz, ele tem que ser alimentado em 5 volts mesmo, tá certo. Então, aí, nesse caso, a gente não pode mais trabalhar com a bateria de uma célula para o controle. Teria que ser 2 células mesmo. Aí você tem uma bateria menor para o controle de 2 células e uma bateria maior também de 2 células para potência. Se vocês realmente quiserem fazer essa separação entre potência e controle, ok? Ok. Legal. Então, deixa eu verificar o que mais aqui. Então, o Atmega 2560 seria o cérebro. Bom, aí a gente tem um primeiro problema aqui. A nossa comunicação wireless está por meio do módulo ESP32. O módulo ESP32 ele tem um microcontrolador dedicado de 32 bits. E nós temos o Atmega de 8 bits. A comunicação aqui vai ser bem complicada quando a gente for fazer as SPIs, porque eu vou ter uma SPI cujo tamanho da palavra é de 32 bits e a outra SPI cujo tamanho da palavra é de 8 bits. A gente vai apanhar um pouco para poder fazer esse processo de comunicação. Eu não sei qual que é quantos bits são o Atmega 328P, mas provavelmente vai ser 8 bits também. A comunicação entre os Atmegas está beleza, mas esse módulo wireless aqui talvez seja um probleminha. Até mesmo a comunicação entre a IMU e o Atmega vai ser um pouco mais enjoada, porque a IMU, até onde eu me lembro, essa 9250, a palavra dele é 24 bits, não é? De cabeça, eu não sei. Eu acho, pelo menos a última vez que eu olhei, essas IMUs era de 24 bits as palavras. Em função da resolução dos conversores AD internos, né? Porque tem lá o MEMS, que são os transdutores, que fazem a conversão da variável mecânica na variável elétrica. Agora, na melhor das hipóteses, essa IMU ela é de 16 bits. A gente vai apanhar de novo um pouquinho para poder fazer a comunicação. Porque a gente não dá para utilizar a biblioteca pronta
do Atmega, sendo que um lado está falando em 32 ou 16 bits, e o outro lado só sabe falar em 8 bits. Precisa pensar um pouquinho a respeito disso aqui, tá? Uhum. Os TCRT são aqueles sensores de reflexivos de infravermelho. Ó, esses TCRT-1000 aqui, vocês sabem que eles têm um zilhão de placa diferente, né? É só o componente. Vocês não vão comprar o módulo pronto, não? Acho que vale muito mais a pena, hein? O módulo pronto, ele já tem toda a parte de condicionamento de sinais concluída para vocês. Vocês só têm que fazer realmente a comunicação Eu entre não consegui achar módulo dele em si. Eu achei módulo de outro TCRT. o TCRT 5000, né? Isso. Ó, se a única coisa que você quer fazer é sensor de proximidade com reflexão do infravermelho ou seguidor de linha, essas são as duas principais aplicações que o já está pensando. Não, seguidor de linha não. Ele quer fazer só realmente proximidade. Proximidade, colisão. Então acabou. Pega logo o TCRT 5000, que essa é a principal aplicação dele. Tá? Aí até no Mercado Livre tem dele. Eu estava até olhando recentemente, porque eu estou comprando uma MMU para colocar em minha impressora nova, uma multifilamento, e tem esse sensor óptico nela. TCRT. Alguns exemplos. Tem alguns exemplos de placa, até um monte de placa, né, lá no Mercado Livre, mas no que cada placa ela tem uma dimensão, uma furação, um layout. Eu recomendo que vocês comprem o módulozinho, só que aí o projeto tem que seguir algum módulo que for para ser comprado. O que é igual no AliExpress é uma que tem a placa preta, é mais compridinha, já tem um modo de condicionamento e comunicação digital prontinho. As outras têm uma etapa de regulagem de intensidade, etc. Isso pode gerar falta de repetibilidade na resposta desse transdutor quando ele estiver operando com vários databots, por exemplo. A melhor que tem, deixa eu até pegar para vocês aqui, o link, é essa aqui. Porque ela não tem especificamente um regulador nela. Ela já vem pré-calibrada e você trabalha com ela. Tudo bem? É. Vamos ver o que mais que dá para a gente olhar aqui. Os drivers do motor vai ser o LM298N mesmo? Ele ficou muito grande nessa montagem que eu tô fazendo aqui. O Aí eu coloquei o LM298. DVR 8266, eu acho. Deixa eu ver de novo aqui. 8871. Repete o código. DVR 8871. D de dedo, B de bola, Não, é R de rato, dado, rato, vaca. Rato, vaca. ato, rato. Tá no chat. DRV8871, conheço ele. Eu já venho com limitação, com limitador de corrente Exatamente. Você para fala no poder fazer a contrário, partida. Ele não tem no Mercado Livre, mas ele tem lá no AliExpress. Eu comprei um monte dele recentemente para poder fazer um trabalho que eu tenho aqui. Foi inclusive você que citou ele na reunião. Verdade, verdade, porque já tem um módulozinho bem legal. Não, bom saber que você já comprou dele. Porque, inclusive, ele nem Ele é precisa essencial. ele nem precisa de dissipador de calor. É uma maravilha. A faixa de corrente, que é até 2 e pouco, quase 3 amperes, ele opera redondinho. Legal. O que mais que a gente precisa dar uma revisada aí? Tem mais alguma coisa? O Jean colocou? Aqui não. Beleza, então. Então, o que mais no global do Otabot que a gente precisa resolver e encaminhar? Se eu for usar esse módulo de sensor aí, os 5000 que você falou, ainda seriam 6? Porque
E o módulo já ocupa bastante espaço, né? Bom, depende das direções que você quer detectar a colisão. Tá? Esse que é o grande detalhe. Na estrutura tridimensional, aonde é que pode acontecer a colisão? Que tipo de movimento? Tá? Em cada uma das direções que ele puder executar a movimentação, teoricamente, teria que ter um sensor desse. Agora, se você for considerar que ele vai se movimentar em coordenadas polares, em qualquer ângulo de 0 a 360, idealmente você tem uma quantidade infinita de sensores. Não é o caso que a gente quer aqui. Então, o que a gente precisa verificar? Seria a janela de abertura do sensor infravermelho. Se a gente for entrar aqui, o datasheet dele, que geralmente o datasheet tem a janela de abertura, a gente consegue calcular quantos no mínimo nós vamos precisar. PCRT 5000 datasheet da Vishay. Ok. O ideal seria esses sensores no meio ou no topo do robô? Ou Mas embaixo? por que no topo? No topo não tem nenhuma ação de colisão. Esse é um motor, esse é um robô que se movimenta no plano XY. Então você tem que pensar quais são os movimentos do plano XY que podem produzir colisões. Bom, se você for pensar no plano onde ele vai andar como sendo um plano polar, Não, eu entendi o que você está falando, mas eu digo assim, eu vou ter outra placa aqui ainda, na parte de cima. Esse seria o topo. tá? Aí vem de novo, aonde fica o obstáculo que você quer detectar? Fica na... Ele tá no chão ou ele tá acima do chão? Se ele estiver no chão, o sensor tem que ficar na placa de baixo. Inclusive, próximo das rodas, né? Uhum. Esse seria o principal ponto. Vamos verificar aqui qual que é a janela de abertura dele. Caramba, temos problemas. O TCRT 5000, a distância média que ele vai capturar a reflexão é entre 0,2 e 15 milímetros. Se você for falar 15 milímetros, até que não é grande problema, não. Dá para fazer a regulagem na corrente do emissor infravermelho para ele poder para garantir reconhecimento pelo menos a 10 milímetros de distância. Aí ele não vai gerar impacto. Agora, cadê a janela? Deixa eu. Deixa eu até passar para vocês aqui qual é o datasheet que eu estou usando, né? Deixa exibindo ali a, a imagem 3D, porque aí a gente vai olhando mais informações. Forward voltage peak, virtual output detector, collector emissor, current sensor. Cara, ele não te dá uma janela de abertura. Ele só considera a distância linear do transdutor dele. E aí ele considera que o objeto que ele vai detectar ele tem um plano de reflexão paralelo ao plano de emissão do infravermelho. Isso é um problema sério, porque, idealmente, já que você tem um robô aí que ele é circular, você teria que colocar uma grande quantidade de, de sensores em volta para poder pegar toda e qualquer possibilidade de colisão na periferia desse cara. O que nós vamos ter que fazer, no final das contas, aí, é tentar ver quantos e onde a gente vai colocar de maneira a priorizar algumas colisões mais problemáticas, como, por exemplo, colisões nas rodas, colisões frontais e traseiras, que são os movimentos com maior probabilidade. Agora, se você for começar a analisar, teoricamente, aí, pressupondo de 0 a 360 graus, eu colocaria pelo menos a cada 15 ou 30 graus um sensor desse, tangente à circunferência dessas mesas que vocês colocaram aí. Isso é para garantir que não vai haver qualquer tipo de colisão. Agora,
Se a gente for falar que a gente vai colocar, por exemplo, lá, a cada 20 graus, para arredondar a conta aí, eu vou ter 18 sensores. 18 sensores vão exigir para mim aí um total de 18 pinos I/O para poder fazer a comunicação, a detecção em tempo real. Nós estamos gastando pino para caramba do 2560 só para esses caras. É uma relação de compromisso aí, tá? Felizmente, é uma relação de compromisso. Se você for falar de detector de colisão baseado em sensor infravermelho. E quando você vai lá na página desse datasheet, página 3, lá no início, figura 3, ele só considera plano de reflexão perpendicular ao plano de propagação do infravermelho. O working distance aqui já está claro aqui, seria em média 5 milímetros, 10 se você forçar um pouquinho a corrente no LED emissor infravermelho dele. Entenderam o problema? Complexo. Exatamente. No final das contas, a gente vai ter que adequar a demanda de sensoriamento com a disponibilidade de pinos. Agora, a gente também pode sair fora do 2560, tá? Vamos pegar um outro microcontrolador, principalmente um que seja de 32 bits, e que a gente possa fazer uso de todo o conjunto de bibliotecas que o Arduino tem. Por exemplo, tem um chamado uma versão Mega do Arduino. Deixa eu verificar aqui. Arduino 32 bits. Due. É o Arduino Due. Ele tem um processador ARM de 32 bits. Aí facilita a nossa vida. Tem uma plaquinha dele bem legal. Dá para a gente trabalhar com ela, para poder começar a fazer os primeiros experimentos, primeiros testes. Grava, lê, do mesmo jeitinho do outro, só que ele é 32 bits. Tem muito mais pino disponível para a gente poder fazer os nossos trabalhos. Tem muita memória para você rodar programa nele. Ele parece idêntico ao Mega? Pois é, parece, né? Mas ele aqui, ó, eu acho que assim, o layout da placa de trabalhar, eles tentaram fazer o mais parecido possível com o Mega para poder ficar fácil de você substituir nos seus projetos. Mas aqui, ó, um ARM de 32 bits. Parte boa é que ele tem 54 entradas e saídas digitais. 12 delas podem ser PWM e 12 analógicas. Então tem pino para dar e vender nesse negócio. Vamos pensar em substituir o Mega por esse Due aqui? Talvez seja uma boa opção, hein? Vamos. Eu não sei se ele é multicore. Deixa eu verificar se ele é multicore. Ah, e outra coisa também, ó, ele opera com 3,3 volts. Isso quer dizer que a gente volta a precisar de uma bateria com apenas uma única célula para o controle. Mais barato, menor peso, volume para o robô. O que mais de informação que a gente tem aqui? Ele tem a porta, ele já tem o programador na própria plaquinha, isso é bem legal. Para poder começar a trabalhar e brincar. Mais uma porta USB nativa para ele poder trabalhar também e fazer as comunicações, melhor ainda. Mas aí você está falando da placa inteira. Eu já estou falando do que já tem na placa. Uma das coisas que a gente pode pensar em fazer seria a gente trabalhar com uma placa dessa pronta para o microcontrolador e fazer um sistema estaqueável de periféricos. A gente teria os periféricos de sensoriamento, aí você vai e estaqueia em cima daquelas interfaces de pino. Depois você tem lá outros periféricos de acionamento de motores. A gente faz a placa, estaqueia ali em cima também. Faz o stack que eu estou falando, é uma placa sobre a outra. E assim vamos fazendo. Você fica com uma estrutura bem compacta, com uma placa de alta qualidade e que já tem um programador junto. O processo de desenvolvimento nosso seria bem mais rápido.
Aí no momento que você finalizou o protótipo, está 100% redondinho, aí pronto, vamos fazer uma placa do zero com tudo nessa placa. Aí você sai do modelo verticalizado de placas para um modelo horizontalizado ali, contendo tudo que você precisa. Mas pelo menos assim a gente avança rapidamente no processo de desenvolvimento. O que vocês acham? E aí a gente pula a parte de fazer a própria placa, ou não? Pelo menos agora, Pelo menos tá? agora. Porque eu acho que o grande... quando a gente pensa num projeto como esse, já que a gente está redefinindo as tecnologias, a gente tem que entrar na fase de modelagem, depois protótipo funcional. O protótipo funcional, na grande maioria dos casos, é um Lego. No protótipo funcional, você executa o protótipo de trabalho, aí você muda toda a filosofia da arquitetura de hardware. Não, a gente não vai mudar especificamente como o microcontrolador vai trabalhar, etc., mas a arquitetura de como as placas vão ser organizadas. E está tudo pronto, aí a gente faz a versão final das placas, e aí você tem um produto. Tá? Para a primeira versão funcional, eu acho que a gente poderia pegar a placa desse Arduino aqui, o DUI, e programar em cima dela. Porque senão, muitas vezes, você vai fazer a placa do microcontrolador, até você descobrir que o oscilador que você usou não vai funcionar para o microcontrolador, quanto tempo você perdeu só para poder fazer o microcontrolador funcionar? Vamos pegar a Arduino DUI e vamos aprender a programar com ela. E aí a gente vem fazendo os periféricos, porque aí a gente descarta qualquer problema do microcontrolador. O problema vai ser sempre a placa que a gente fizer. Entendeu? Uhum. Vamos pensar nisso então, tá? E bom, assim, ó, lá no Felipe Flop, essa plaquinha aqui custa quanto? Não tem preço aqui, não? Vai ser carinho. Tem preço dela aí? Não. Eu Não acho que estou é só vendo a aqui. apresentação da placa mesmo. Essa aqui é só apresentação. Mas vamos verificar aqui, ó. É em torno de Arduino 300, né? 200 e... 300 ou 200? 250 no flip-flop. 250 mais ou menos. É preço. Preocupa não, esse é o preço hoje em dia. Tá tudo associado a semicondutor, depois da pandemia virou assim. Antigamente você comprava ela, não dava nem R$ 100. Agora tá esse absurdo. Cara, uma Raspberry Pi. Eu comprei a Raspberry Pi 4 de 4 GB antes da pandemia. Eu paguei no AliExpress 250, R$ 280. Agora, ela está custando mais de 890. Caramba. E aí, olha que é AliExpress, hein? Você imagina só. Esse trem Então, os ficando tão preços caro. explodiram. Esse trem tá ficando tão caro que é melhor comprar um computador, uma placa-mãe de computador. É do jeito que tá, viu, amigo? Tá ficando muito caro mesmo. Mas, enfim, a gente pelo menos tem o recurso. Se a gente tem o recurso, vamos trabalhar com ele, tá? E aí, ó, com essa Arduino Duo aqui, aí acabou. O ESP32 vai funcionar redondinho. A gente tem biblioteca Arduino para poder trabalhar com ESP32, né? Tem. Maravilha. Maravilha. Então, redondo. O que mais, gente? A gente precisa ver. Eu tava com dúvida bastante onde posicionar as coisas. Eu sei Olha, eu que vou te falar. o motor fica embaixo, a câmera vai ficar no meio, centralizado, o sensor também. E o ESP vai ficar em cima. O LDR Ó, também. eu concordo com a sua ideia. Potência tem que ficar embaixo. Mesmo porque a potência é o mais pesado. Aí você baixa o centro de gravidade do seu robô. O que for controle, você deixa em cima. Inclusive os enlaces de comunicação sem fio, para poder facilitar o processo. Parte de câmera e tudo mais. Nós vamos ter um trabalho aí de cabeamento, tá? Principalmente porque a DUI vai ficar em cima e os drivers de potência vão ficar embaixo. A gente vai ter todo um trabalho de saber aonde vai passar o cabo, que conector nós vamos utilizar. Essa história a gente ficar usando jumper, passando lá para parecendo uma árvore de Natal, a gente não vai adotar isso. Nós vamos fazer placas dedicadas com cabeamentos dedicados para resolver o nosso problema. Cabeamentos com controle de emissão e captação de ruído de alta frequência. Muitas vezes inviabiliza a operação de um robô como esse. Então, começa pensando nessa ideia. Baixar o centro de gravidade do robô.
tudo que é potência vai embaixo, tudo que é controle vai em cima. E as baterias, pode pensar todas elas ficando embaixo, independente se é a bateria do controle, se é a bateria da potência, a gente tem que ter uma forma de deixá-las embaixo, tá? Certo. Beleza. O que mais? Mas é isso. Quebrar um pouco a cabeça de posicionamento. Legal. Então, olha só, para a semana que vem, então, da impressora, nós vamos tentar modificar a caixa de eletrônica, já colocar lá dentro a placa da Octopus, para poder ver os batentes bonitinho, tá? Depois, enviar para o Jean, ao longo da semana, a lista de peças que vão ser impressas e tentar já orçar junto na Forsete as cantoneiras, aquela de perfil 2020, perfil 3030. Fica essas 3 ações para a semana que vem. Tá joia? Já Da é. impressora. Fechado. Do Atabot, tá? Vamos alterar o que a gente está discutindo aqui, retirar o ATmega 2560 e colocar o Arduino Duo. Duo, isso. Porque a gente está entendendo que ele vai ter um melhor desempenho do que a gente quer fazer. Não só melhor desempenho, mas também vai ter mais, vamos dizer assim, Praticidade. mais praticidade, facilidade de comunicação, vai ter mais bala na agulha para a gente poder testar várias técnicas de processamento nele, ou seja, ele tem mais robustez para poder enfrentar o trabalho que ele vai ter dentro da proposta do Atabot. Tá? Então, vamos estar retirando, atualizando os nossos diagramas para esse cara aí, tá bom? Dar uma orçada na placa completa do Duo, igual a gente viu aqui no Philip Flop. Acho que vale a pena a gente comprar ela. Pensar numa arquitetura numa topologia de hardware estaqueável para o protótipo 1. E com base nessa ideia estaqueável, distribuir as placas na estrutura do Atabot, igual foi mostrado no SolidWorks aí, pressupondo potência embaixo e controle e instrumentação em cima. A única instrumentação que não tem jeito, ela tem que ficar embaixo, é a do sensor de colisão. Agora, eu fico pensando uma coisa, viu? Será que não era melhor a gente trocar o sensor de colisão de infravermelho para sonoro, para ultrassom? Fala O ultrassom, ele é bem grande. aquele grandão lá? É porque um só daquele vai pegar pelo menos 120 graus daquele disco. No mínimo 120 graus. A gente tem que abrir o datasheet, tá, e verificar qual que é o ângulo de abertura daquele sensor lá, mas se a gente for tentar continuar a trabalhar com a ideia do infravermelho, cara, nós estamos falando aí fácil, em 18 sensores, para poder garantir que realmente ele não vai bater em nada. A Eu não distância estava do pensando em colocar sensoriamento lá atrás, sabe? Estava pensando em distribuir mais na frente, para a direção no que anda. caso, mas aí o robô vai andar somente para frente, então. Não Basicamente, tem nenhuma situação que ele vai andar para trás. não foi pensado isso. Então, tem que começar a analisar, inclusive, quais são os requisitos de movimentação do robô. Se você me dizer que esse robô vai ser capaz de executar movimento no plano, e quando a gente fala movimento do plano é em todo o plano e não apenas no semiplano frontal dele, você tem que colocar sensor contra colisão traseira também. 2 ou 3 sensores desses, se brincar 2 sensores desses só, já mata. Um apontando para frente e um apontando para trás. Agora, como você falou, eles são bulky, né? Eles são volumosos, grandes, pesados, etc. Mas a alternativa é que eu fico preocupado. 18 sensores? É difícil. É muito pino que você vai usar ali. Pensar com calma aí, se vamos discutir com o Jean, né? Sim. Beleza, Notabot, fechamos então o que a gente precisa fazer? Fechamos.
Legal. Então, se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu não. Não. Legal. Semana que vem, então, conversamos e atualizamos o Jean com o que a gente fechou aqui, tá? Fechou. Beleza, gente. Abração para todo mundo, então. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.